Irmãos, minhas irmãs, queridas mamães, graças a Deus por mais um domingo. É uma satisfação e uma honra para mim poder estar aqui, podendo falar com você nesse dia tão especial, nesse dia de homenagens. Uma fala clichê que o pessoal fala é o seguinte: todos os dias são os dias das mães. Isso é uma verdade. Mas nesse dia nós escolhemos para fazer menção honrosa de cada mãe presente, de cada mãe que nos ouve. Antes de nós começarmos, eu quero retomar as palavras do Júnior, o pastor Júnior, em que ele disse da nossa promoção, do nosso sorteio que vai estar rolando, que está rolando agora. Para você, mãe, participar, basta tanto ou no Face ou no Instagram falar o seguinte: sou mamãe e quero ganhar o meu presente. Escrevendo essa mensagem, você já está participando. Então é só ficar na torcida aí, amém? Quando a gente fala de mãe, é uma coisa legal, é que mãe sempre tem uma história para contar, não é verdade? Mãe sempre tem uma história para contar, sempre tem um caso, sempre tem uma história. A minha mãe, ela era do interior, né? Ela sempre tinha, quando eu era criança, eu me lembro das histórias que a minha mãe contava. E ela contava as histórias de fantasma. E no anterior era muito comum as histórias de fantasma, né? E uma delas eu me lembro que tinha uma casa, uma fazenda de 2 andares, em que ela contava que quem dormia no segundo andar amanhecia no primeiro, e quem dormia no primeiro amanhecia no segundo. São as histórias, né, que as nossas mães contam, né? E não só histórias de casos, né, de contos, mas também histórias de vida, lições que nos ensinam e que realmente nos inspiram. Não tem como falar de mãe e não ter uma boa história para contar. Quando paramos para homenagear nossas mães, muitas vezes faltam palavras, pois neste momento nosso vocabulário não consegue alcançar a profundidade do nosso sentimento. Às vezes nos faltam palavras, não é verdade? Quando a gente pensa em todo o nosso amor, em todo o nosso afeto, em todo o carinho que nós temos pelas nossas mães. Então, muitas vezes, o que nos resta é um abraço, é um sorriso, é um beijo, ou simplesmente: mãe, eu te amo. Isso diz muito mais do que qualquer discurso. Hoje nós vamos aprender um pouquinho, né? Vamos ver durante esse tempinho lições que nós podemos aprender com mães, tanto mães da Bíblia, como mães na história secular, como também mães nos nossos dias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 15 ao versículo 19. Êxodo, capítulo 1, versículo 15 ao 19. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que chamava Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, e deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Nesse momento, a gente vê Israel vivendo um momento muito difícil na sua história. Eles ainda não eram uma nação constituída, não eram uma nação estabelecida, não havia um território, não havia um governo, muito menos uma religião oficial que os definisse como nação. Eram escravos na terra do Egito. Israel, quando ele olhava para os escravos que moravam numa terra específica na terra do Egito,
ficou assustada porque esse povo se multiplicava. Quando a gente lê na Bíblia, um dos sinais, um dos símbolos que representavam a bênção e o favor de Deus, era o quê? Era a multiplicação, né? Era a fertilidade do povo. Ou seja, quanto mais Deus abençoava, mais aquele povo se multiplicava. Aquilo começou a assustar o rei do Egito, Faraó. Então ele falou o seguinte: olha, vamos fazer um controle de natalidade. O primeiro controle de natalidade da história, né? E nesse controle, ele teve a seguinte ideia: matemos todos os meninos que nascerem, vamos deixar viver apenas as meninas. E nesse momento a gente percebe que as mães do povo de Israel exercem um papel muito importante. Por quê? Porque percebendo a ameaça que estava sobre seus filhos, elas logo apressavam, quando chegava o momento de dar à luz, elas logo se apressavam e davam à luz elas mesmas, a fim de que, sendo menino, elas pudessem garantir e salvar a vida dos meninos. E assim, o povo de Israel foi preservado naquele momento. Mas a Bíblia ela faz questão de fazer menção o seguinte: as mulheres hebreias são cheias de vigor. Quando eu penso em vigor, eu lembro da minha esposa, a Juliana, que está lá em casa junto com as minhas meninas, né? Um beijo, amor, para você. Eu lembro dela, e quando eu acompanhei ela no parto, gente, é uma experiência que todo pai deve ter, deve acompanhar a sua esposa no momento de dar à luz. Quando eu vi ela ali de 2 horas da manhã, sofrendo as dores do parto, até 2 horas da madrugada, né? E naquele momento em que ela fazia força para dar à luz a Isabela, porque foi parto natural, ela já fez tanta força, aí, sabe o que aconteceu? A Isabela estava meio preguiçosa para sair, ela não queria sair, né? Não queria sair, só que a Juliana já estava esgotada, já não tinha mais força para fazer. Então os médicos, medindo os batimentos cardíacos da Isabela, percebeu que começou a haver uma variação. Aí a médica chegou e falou para minha esposa, assim, falou o seguinte: olha, é agora, a sua filha precisa de você. Você precisa fazer mais força do que nunca. E eu estava ali do lado da Juliana com a mão na testa dela, eu ficava assim: meu Deus, mais força. E naquele momento, o ser mãe se manifesta, porque a Juliana tira do fundo a força necessária e a Isabela nasceu com saúde. Então, eu defino esse momento, essa característica materna como superação para o futuro. Graças à superação que nossas mães exercem ao nos criar na nossa sociedade, nos nossos dias, elas garantem o futuro, né? Elas garantem o futuro e garantem a história. Eu gostaria aqui de falar a respeito de uma outra mulher. Essa mulher ela não está na Bíblia, o nome dela é Susanna Wesley. Ela viveu de 1669 a 1742. Foi uma grande mulher. Olha só um pouquinho da história dela. Susanna Wesley era caçula de 25 filhos. Naquele tempo, ter muitos filhos era uma característica normal para a sociedade. À medida com que o tempo foi avançando, a sociedade foi expandindo, ou seja, as cidades começaram a ficar populosas, aí começaram a reduzir a quantidade de filhos. Mas naquela época, 25 filhos era uma coisa normal. Ela foi, olha só, caçula de 25 filhos e foi mãe de 19 filhos. Sean, seu 15º filho, fundador do metodismo, nasceu na Inglaterra, na mesma cidade onde nasceu Charles, seu 18º filho, compositor de hinos. Ela suportou provações, mas nunca se desviou de sua fé e ensinou seus filhos a suportá-las também. O lar de Susanna Wesley, na Inglaterra, era um lar cristão quase perfeito. Foi lá, em sua igreja doméstica, que ela plantou a primeira semente do metodismo e a manteve viva por meio dos seus cuidados vigilantes. Seu filho Sean
fundador do movimento metodista, nunca esqueceu dos cultos que sua mãe conduzia em casa nos domingos à noite. A princípio, ela os dirigia em sua ampla cozinha, mas depois, com o aumento do número dos participantes, ou seja, os filhos foram nascendo, né? A pequena reunião espalhou-se por toda a casa e o celeiro. Olha uma carta que Susana escreveu ao seu marido. Por quê? Susana, o marido de Susana, ele era um pastor da igreja anglicana e ele fazia muitas viagens. E a Susana, era comum ela passar sozinha em casa 1 ano, 2 anos, né? E olha só uma das cartas que ela escreve. Sou mulher, mas também sou amante de uma família numerosa. E embora a carga superior das almas contidas nela recaia sobre você, isso ela conversando com seu marido, ainda assim, em sua longa ausência, não posso deixar de encarar cada alma que você deixa sobre minha responsabilidade, como um talento comprometido comigo, sob uma confiança. Não sou homem nem ministro, mas como mãe e senhora, senti que deveria fazer mais do que já havia feito. Resolvi começar com os meus próprios filhos. Olha só que determinação interessante, espetacular dessa mulher. Eu e a Juliana lá em casa, muitas vezes a gente quase arranca os cabelos com as nossas 2 filhas. A gente quase arranca os cabelos, eu não aguento mais. Né? As meninas, às vezes, elas quase derrubam a casa e a gente fica querendo saber dicas de como lidar. Susana teve 19. Né? E o interessante é que quando ela toma a decisão de fazer o seu melhor, uma ideia que ela teve foi de usar um método para cuidar dos seus filhos. Ela pegou o seu tempo, dividiu, fez uma agenda. Ela foi e falou o seguinte: olha, na segunda eu tenho um confessionário com você, João. Na terça com a Maria, na quarta com a Sofia. E assim ela foi fazendo um dia para cada filho. Ela ia conversando e ela tinha o quê? Os cultos domésticos em que ela ensinava os princípios bíblicos com vigor. A gente pensa, poxa, mas o que isso tem a ver? Qual o porquê disso? Interessante que muitas vezes quando a gente vive no dia a dia, a gente não percebe o valor e nem o significado das coisas que nós fazemos. Mas graças a essa disciplina, né? Essa disciplina e esse método envolvido na criação dos filhos, a Inglaterra pôde viver o avivamento do século XVIII. O século XVIII teve o avivamento que foi conhecido como o avivamento metodista. E João Wesley era o quê? O 15º filho, foi o pai do metodismo, né? O pai do metodismo. E o seu irmão, o número 18, ele era o ministro de louvor. João era o pregador e Charles era o quê? Era o ministro de louvor. Muitas vezes, lá na década de 80 e 90, no nosso cantor cristão, harpa cristã, cantamos muitos dos cânticos que foram compostos por Charles Wesley, né? O 18º filho de Susana. Olha só, uma disciplina que atravessou os séculos e chegou até nós hoje. Tanta coisa aconteceu, mas começou lá na Inglaterra, na casa de Susana e os seus 19 filhos. Aleluias, glórias a Deus. Joquebede era a mãe de Moisés, né? Se as mulheres hebreias anteriormente se mostraram mulheres cheias de vigor, se Susana Wesley nos mostrou método e disciplina, nos ensina método e disciplina, Joquebede nos ensina estratégia para a libertação. O que estava acontecendo? Na mesma época, muito parecido com que na época lá do Egito, o que estava acontecendo? As mulheres, né, os filhos estavam sob ameaça, né? Havia o decreto de Moisés, de Faraó para a morte dos meninos, ok? E Joquebede teve um filho,
né? E criou aquele filho escondido, mas chegou um momento em que ela não podia manter mais aquela criança com ela. Então ela vai e fala para Miriam, fala o seguinte: Miriam, ela faz um cesto, dá para Miriam, Miriam leva aquela criança, né? Leva aquela criança, que o nome dela era Moisés, ok? E coloca no rio. E a Miriam fica olhando de longe para ver o que acontecia com aquela criança. Até que chegou um momento em que aquela criança foi achada por ninguém mais do que a filha de Faraó. Ela se compadece por aquela criança, ela recebe aquela criança, mas como era tempo de amamentação, o que ela fez? Eu preciso contratar uma ama de leite para essa criança. Né? Ela fala isso. E Miriam, que estava ali observando o que acontecia com a criança, fala o seguinte: olha, eu conheço uma mulher. Ela fala: então vai lá que eu vou pagar o salário dessa mulher. E aí o que aconteceu? Miriam leva Moisés de volta para Joquebede, que ainda recebe salário para criar o seu próprio filho. Né? Ou seja, uma estratégia divina, uma estratégia materna tremenda, mas que graças a elas, a vida de Moisés foi salva. E através de Moisés, Deus operou a libertação do povo do Egito, do povo de Israel, da terra do Egito. Operou sinais e maravilhas, mas tudo começou em Joquebede, tomando a decisão de cuidar, de manter, de salvar a vida do seu filho. Outra mulher que quero fazer menção, outra mãe que quero fazer menção aqui, é Ana. Ana era a mãe de Samuel. Mas desde no início da sua história, ela era estéril. Ela tinha muito interesse, ela tinha muita vontade e ela tinha um sonho de ser mãe. Só que ela era estéril. E na cultura de Israel, daquele tempo, era normal ter mais de uma esposa, o marido ter mais de uma esposa. E havia uma outra esposa junto com Ana. E essa esposa, ela por sua vez, tinha muitos filhos. Ela não era estéril, ok? Então essa mulher, que o nome dela era Penina, humilhava Ana, humilhava constantemente, e Ana sofria com aquilo. Mas só que a lição que Ana nos ensina, mesmo em meio ao seu sofrimento, é que a humilhação se vence com oração. É que a humilhação se vence com oração. E ela insistia, quanto mais ela era humilhada, quanto mais ela sofria com aquela humilhação, a ponto dela chegar para o seu marido e falar: me dê filhos, ou senão eu morro. Quanto mais ela sofria, mais ela orava. Quanto mais as pessoas, ao ponto de o sacerdote Eli olhar para ela e falar: olha, você está bêbada? Aí ela responde: não, eu apenas estou clamando diante do Senhor. Ela tinha um sonho, ela perseverou e ela orou. E sabe o que aconteceu? Se cumpriu as palavras de Eli sobre a vida de Ana. Vá para a sua casa e que Deus te conceda o desejo do teu coração. E aquela mulher, quando ela volta, ela fica grávida e ela dá à luz a Samuel. Samuel, o grande profeta, o grande juiz, né, que julgou e que profetizou, que teve uma história reta e íntegra em Israel, né? Grande homem, e que operou grandes coisas, e que levou Israel a uma prosperidade sem tamanho. Mas tudo começou com uma mulher que era estéril, mas que decidiu, através da oração, mudar a sua história. A Bíblia e a vida, ela está cheia de histórias que podem nos inspirar. Então, nesse momento, eu contei algumas histórias para você. Eu contei alguma coisa para você. Eu gostaria que você, nesse momento, parasse
e começasse a se lembrar, começasse a trazer à memória as suas histórias a respeito da sua mãe. Né? Talvez a sua mãe ela já tenha partido, ou se ela está viva, amém. Se ela partiu, glória a Deus. Mas lembre-se nesse momento, lembre-se da história da sua mãe, e tendo essa história na sua mente, honre a Deus pela mãe que Deus te deu. Honre a Deus para a mulher de garra e virtude que Deus colocou sobre a sua vida. A última, eu gostaria de terminar esse momento de reflexão e aprendizado, citando uma última mulher, Antônia Martins Ramos de Oliveira, minha mãe. Mansidão que vence adversidades. Mas eu não gostaria que a gente que falar apenas da minha mãe, mas sim de todas as mães da Igreja Batista Novo Alvorecer, da qual a minha mãe e eu fazemos parte, da qual ela nesse momento representa vocês, né? Falamos a respeito de histórias de vitória, histórias de superação, mas nós não precisamos ir tanto atrás no tempo para conhecer pessoas vitoriosas, para conhecer mulheres que têm o que ensinar. A minha mãe, ela é uma pessoa sensacional, é uma pessoa maravilhosa. Na minha casa nós somos 3 filhos, né? 3 meninos, né? Nós perdemos o nosso pai muito cedo. Eu tinha 6 anos, o meu irmão mais novo tinha 5, e o meu irmão mais velho, Anderson, tinha 11. Foi um momento de muita dificuldade. Por quê? Porque o meu pai era da moda antiga, né? Que a mulher não deve trabalhar. A mulher deve cuidar apenas dos filhos e ficar dentro de casa. Só que o meu pai morreu. E aí sabe o que aconteceu? A minha mãe ficou sozinha, sem uma experiência de trabalho. E aí nós passamos por muita dificuldade. Mas eu não lembro desse momento com tristeza. Eu não lembro desse momento com amargura. Eu lembro desse momento com alegria e gratidão. Sabe por quê? Porque através da minha mãe eu pude entender o que é superação. Através da minha mãe eu pude entender o que é fazer muito com pouco. Através da minha mãe eu pude entender que Deus abre caminhos onde não há caminhos. É uma honra muito grande, mãe, estar aqui falando a respeito da senhora. É uma honra muito grande e eu realmente quero abençoar a sua vida e quero dizer muito obrigado. Muito obrigado pela senhora, pelos esforços. Eu não tenho ideia do preço emocional que a senhora pagou para educar a mim e aos meus irmãos. Mas graças a esse esforço que a senhora fez, hoje eu estou aqui, hoje eu estou casado, sou pai de 2 crianças lindas. Os meus 2 irmãos também são pais de 2 crianças lindas. Mas tudo começou com a decisão da senhora de superar, de vencer, de fazer mais com menos. Que Deus abençoe a senhora. As histórias nos inspiram a ser melhores, mas a generosidade materna nos faz lembrar o Deus generoso que vivemos e acreditamos. Eu sempre acredito, e uma coisa que eu acredito piamente, que Deus se revela através do mundo criado à nossa volta, das pessoas que estão na nossa vida, das pessoas que fazem parte da nossa história. Quando eu converso com o João, quando eu converso com a Maria, quando eu converso com a minha mãe, na verdade é Deus abençoando a minha vida. Então quando eu olho essa generosidade tão natural na vida de nossas mães, na vida da minha mãe, na vida de todas as mães, isso é um privilégio muito grande, porque através dessa generosidade eu tenho um encontro com a generosidade de Deus. E fico muito agradecido.
No Dia das Mães não é um momento apenas de se lembrar, de honrar as nossas mães, mas é um tempo também da gente se lembrar de Deus, de se lembrar do Senhor, de se lembrar que se somos felizes, se a nossa família permanece estruturada, se a nossa família é organizada, é graças a Ele, que com tanta generosidade, colocou as nossas mães na nossa vida. Louvemos a Deus pela generosidade revelada a nós e pela vida de nossas mães. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe e nos unja cada vez mais. Eu quero orar por você, mãe, pai, todos aqueles que estão ouvindo por mim. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, agradecer, Pai. Agradecer porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Agradecer por sua generosidade. Agradecer pelo teu cuidado. Agradecer pelo teu sustento, Senhor. Ninguém, Senhor, nós não faríamos nada, não conseguiríamos nada, não avançaríamos em nada, se o Senhor não permitisse. Graças ao Senhor, Pai. Graças ao Senhor, Pai, pelas nossas famílias. Graças ao Senhor pelas nossas mães, Senhor. Eu oro por elas, Senhor. Oro, Senhor, para que o Senhor renove o vigor, encha de alegria, que elas possam ter a mesma experiência que Jesus teve. Jesus, depois de tanto sofrimento que ele passou, ele olhou para trás e ficou satisfeito. Que eu oro, Senhor, para que essa satisfação de Jesus seja derramada no coração das mulheres, das mães, tanto aquelas que geraram, como aquelas que não geraram. Senhor, obrigado pelas mães espirituais, Senhor, que provavelmente nunca tiveram filhos, mas são mães de multidões, são mães de avivamentos, são mães espirituais. Eu oro, Senhor, por isso, por elas, Senhor, e peço que o teu favor e a mão do Senhor esteja sobre elas. Senhor, em nome de Jesus, eu termino esse momento, Senhor, agradecendo ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse dia e pelas nossas mães, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.